Olá, amigo investidor, tudo bem com você? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com você, com sua família, com seus investimentos e com os seus sonhos. Aqui é o Pedro, do Investimento na Certa, e hoje, meu amigo, teremos uma análise gráfica completa da empresa Raia Drogasil, utilizando a nossa metodologia de investimentos. Exatamente, vamos analisar o gráfico semanal das ações da Raia Drogasil, que possui o ticket RADL3. Vamos analisar quantas entradas e saídas tivemos nesse papel nos últimos anos, vamos calcular os lucros, perdas e muito mais. E já posso adiantar que os lucros foram muito bons, teve lucros excelentes. E você, investidor, vai poder tirar suas próprias conclusões sobre a nossa metodologia. Vai poder olhar todas as operações, analisar e você mesmo vai tirar suas próprias conclusões. Se você não conhece a Raia Drogasil, a gente está aqui com o site de relações com o investidor da empresa aberto. Hoje a empresa se chama RD porque ocorreu a junção de duas empresas farmacêuticas, que é a Raia e a Drogasil, se juntaram, se fizeram uma fusão em 2011. É uma empresa que está aí no ramo farmacêutico. Se você não conhece a Raia Drogasil, ela é a maior rede de drogaria e o quinto maior grupo varejista do Brasil, com 12,9% de participação no mercado de varejo farmacêutico. Então é uma empresa muito grande. Aqui no site de relações com o investidor, a gente pode conhecer mais da empresa e aqui a gente pode ver que ela tem mais de 1.800 lojas em 22 estados brasileiros. E a Raia Drogasil é uma empresa monitorada pela equipe do investimento na Certa. Apenas um aviso, o objetivo desse vídeo e do canal é apenas educacional. Nossa missão é mostrar uma metodologia de investimento tranquila e simples. As informações presentes nesse vídeo não são indicações de compra ou de venda. O investimento de renda variável é considerado um investimento arriscado. Estude e opere com consciência e tranquilidade. Estamos aqui para ajudar você. Estamos aqui com o gráfico da empresa Raia Drogasil, o gráfico no semanal. Para quem não conhece a nossa ferramenta, a nossa metodologia, a equipe do Investimento na Certa tem como objetivo ensinar e ajudar pessoas a investirem na Bolsa de Valores utilizando poucas horas por semana. Ou seja, essa metodologia é para você que não tem tempo de acompanhar o mercado financeiro todos os dias, mas que gostaria de investir na Bolsa de Valores, aumentar os seus lucros gastando poucas horas por semana. E o melhor, essas horas podem ser no final de semana. A maioria dos investidores que aprenderam com a gente não gasta mais do que 1 hora por semana para investir em ações do mercado financeiro. Por esse motivo, utilizamos em nossos estudos apenas o gráfico semanal, ou seja, o que acontece entre a segunda-feira e a sexta-feira não interessa para a gente, pois não queremos analisar a empresa todos os dias, não queremos ficar olhando os gráficos das empresas todos os dias. E para facilitar mais ainda a nossa análise, utilizamos uma ferramenta desenvolvida pelo Investimento na Certa, que mostra através de cores os momentos que podemos operar ou não. Então, para quem não conhece, esse aqui é o gráfico de candle no modo semanal, ou seja, cada barrinha dessa daqui corresponde a uma semana. Aqui na nossa ferramenta, as cores do candle, que podem ser vermelho ou verde, correspondem à tendência da ação. Não significa que essa semana aqui foi positiva ou negativa. As cores significam qual é a tendência que a nossa ferramenta identificou. Então, quando os candles ficam verde, por exemplo, aqui,
né? Tem vários verdes aqui, uma sequência de vários verdes, significa que foi identificado uma tendência de alta. Nesse momento, você, investidor, pode estudar uma possível entrada, ou seja, uma compra das ações quando ele fica verde. E quando o candle fica vermelho, por exemplo, aqui teve sequências de vários candles vermelhos, isso significa que a ferramenta identificou uma tendência de baixa. Nesse momento, é hora de vender as ações, caso tenha, e se não tiver ações dessa empresa, não faz nada quando está vermelho. Lembrando também que o investimento na certa, os nossos profissionais não gostam de operar vendido. Por isso que quando fica vermelho, a gente fica de fora da empresa. A gente não compra e nem vende a empresa quando está vermelho, certo? A gente opera apenas quando o gráfico fica verde. Mas você, investidor, deve estar se perguntando: como podemos estudar uma possível entrada no papel quando o mesmo fica verde? Bom, isso vai de investidor para investidor. Eu vou dar um zoom aqui nesse gráfico, aqui, para mostrar uma tendência. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma tendência em verde. Então, como podemos estudar uma possível entrada no papel quando o mesmo fica verde, quando fica nessa situação? Bom, isso vai de investidor para investidor. A maioria compra as ações na abertura do segundo candle verde. Por exemplo, esse candle aqui ele estava vermelho, depois ele ficou verde. Quando ele ficou verde, entra na abertura do segundo candle verde. Então, o segundo é esse daqui na abertura. Então, a gente compraria nesse momento aqui. Deixa eu fazer uma marcação aqui para vocês verem. Mais ou menos nessa linha aqui. Aqui a gente compraria, certo? Esse aqui é uma das opções. Outros investidores preferem esperar o rompimento da máxima do primeiro candle. Então, a máxima, o primeiro candle verde foi esse daqui e a máxima dele foi aqui em cima. Então, quando romper essa máxima aqui, né, quando romper, o investidor ele compra as ações quando romper essa máxima. Outros ainda possuem outros tipos de entrada. Por isso, como eu falei, isso vai de investidor para investidor. Para a nossa análise, para essa análise que a gente vai fazer hoje, utilizamos a abertura do segundo candle verde, que seria aqui embaixo, nesse daqui. E para a saída do papel é a mesma coisa. Cada investidor possui a sua maneira, né? Então, por exemplo, aqui teve um candle vermelho indicando que é a saída. Alguns investidores utilizam a abertura do segundo candle vermelho. Por exemplo, no segundo candle vermelho, a nossa saída seria aqui, na abertura do segundo candle vermelho. Deixa eu fazer aqui uma marcação, seria aqui. É a abertura do segundo candle vermelho. Outros investidores preferem vender nessas bolinhas aqui. Essas bolinhas a gente mantém, a gente mostra aqui, são indicadores de stop. E alguns investidores utilizam essas bolinhas como stop. Então, por exemplo, aqui seria estopado, ou se não, aqui em cima. Nesse caso aqui, ó, a gente pode ver que o pavio ele bateu na bolinha e seria estopado aqui nesse momento. Isso vai depender muito de investidor para investidor. Alguns não utilizam essas bolinhas aqui, né? Utilizam apenas a abertura do segundo candle. Como eu falei, isso vai de investidor para investidor. Para facilitar a nossa análise, vamos utilizar a abertura do segundo candle vermelho. Então, a gente vai usar a abertura do segundo candle verde como entrada e o segundo candle vermelho para a saída. Mas lembrando que isso vai depender de cada investidor. A nossa ferramenta está aqui apenas para facilitar a análise. Bom, entendido a ferramenta e as cores, vamos analisar algumas entradas nesse papel.
Então, analisando já o gráfico aberto aqui, a gente já pode visualizar duas tendências de alta, uma aqui em 2019, outra em 2017. Se a gente levar esse gráfico para períodos mais antigos, né, podemos identificar aqui, ó, uma terceira tendência de alta lá em meados de 2016, mais uma em 2014, 2015, e mais ainda, se a gente pegar aqui os períodos mais antigos, podemos identificar aqui mais uma tendência de alta lá em meados de 2011, final de 2011 e início de 2012, certo? Então a gente vai analisar todas as tendências identificadas pela nossa ferramenta para essa empresa. Então a gente vamos voltar lá e já pegar as primeiras tendências, né? Então aqui a gente teve a primeira tendência identificada pela nossa ferramenta foi final de 2011, tá? Lá no mês de dezembro. A gente pode ver aqui que veio uma sequência de vários candles vermelhos. Em 2011 o candle ficou verde, né? E a gente vai entrar na abertura, que foi aqui embaixo, né? E depois que o candle ficou verde, ele seguiu por várias semanas em tendência de alta. Aqui ele teve uma queda, mas ainda continuou verde, voltou a subir, mais uma queda, continuou verde, e depois ele teve uma queda um pouco mais acentuada, e aqui ele ficou vermelho. Então, o segundo candle vermelho aqui. Então, se a gente calcular aqui a porcentagem de lucro que a gente teve aqui nessa operação, tivemos aqui, ó, 73% de lucro, tá? 73% de lucro nessa operação, entrando no segundo candle e saindo no segundo candle. Um bom lucro, né? 73% de lucro é um bom lucro, levando em considerações que operamos em apenas 2 momentos e ficamos várias semanas sem precisar fazer nada. Na verdade, essa operação levou aí um ano. Um investimento tranquilo. A gente comprou uma vez e vendemos apenas uma vez. E pegamos toda essa tendência de alta aqui. Para quem usa outras maneiras de saída, né? Aqui, por exemplo, aqui nesse momento aqui, ele encostou nas bolinhas, né? Quem usa as bolinhas como stop, vamos supor, né? Se entrou aqui e usa as bolinhas como stop, teria ali um lucro de 64%, né? Ou bateu aqui também nas bolinhas, aqui teriam 78%. Então é só mostrando aqui quem usaria outras maneiras de saída. Bom, depois dessa tendência de alta, a ferramenta identificou uma tendência de baixa, e essa tendência de baixa ela seguiu por vários períodos. Olha só a queda que ela teve aqui, ó, lá em 2013, né? Essa queda aqui, com certeza, o que aconteceu? A gente deixou de perder, né? Então, aqui o dinheiro que a gente vendeu aqui, nesse momento a gente pode usar o dinheiro que a gente ganhou para comprar outras ações que estão em tendência de alta ou guardar esse dinheiro. E aqui a gente deixou de perder, né? Então, a gente ia ficar aqui, ó, um ano quase, mais de um ano, perdendo dinheiro aqui. Então, a gente aqui operou, fizemos alguns lucros e depois a gente fica de fora esperando um novo momento. Então, lá em 2014, começo de 2014, essa empresa ela começou a reagir, ela começou a subir novamente, e lá no mês 3 de 2014, mostrou aqui o primeiro candle verde. Então, na abertura do segundo candle verde, a gente poderia comprar. A abertura do segundo candle verde seria mais ou menos aqui nessa marca, tá? Onde está essa linha vermelha que eu acabei de mostrar. E essa tendência, os candles continuaram verdes por várias semanas, né? Ela ficou aqui meio que lateral aqui, né? Mas depois aqui ela voltou a subir, subiu, ficou várias semanas em tendência de alta, né? E lá no final de 2015, lá no mês 11 de 2015, aqui, ó, nesse
período aqui, nesse primeiro candle, o candle ficou vermelho, né? Indicando para a gente que a empresa estaria entrando numa tendência de baixa, que provavelmente era o momento da gente sair dessa empresa, de vender essa empresa. Então, como a gente opera, né, a gente opera no segundo candle, o segundo candle seria esse daqui, então a nossa saída seria mais ou menos nesse momento aqui. Qual é o lucro que a gente teria nessa operação? Então a gente teria aí um lucro de 100% de lucro. É um lucro muito bom, né? Considerando aí que a gente ficou 2 anos comprados nessa empresa. Então, ó, é uma compra aqui e uma venda aqui, e esse período é 2 anos sem precisar fazer nada, né? Só acompanhando, acompanha, né? Como é que seria isso no dia a dia, né? Todo final de semana comprou aqui, todo final de semana olha para ver se mudou de cor. Se não mudou de cor, continua verde, você é investidor, você não precisa fazer nada. Agora, no final de semana você olhou, ficou vermelho, na segunda-feira você vende a empresa. Então, seria 2 anos só acompanhando a empresa. E teria ali um lucro tranquilo, simples, de 100% em 2 anos. Para quem utiliza o rompimento da máxima, né? O rompimento, por exemplo, a máxima foi aqui, né? O rompimento seria somente aqui, ó, nessa semana aqui. Então, ou seja, ficaria todo esse período aqui sem comprar, tá? Quem utiliza stop, com certeza sofreria um pouco mais, porque comprou aqui, estopou, teria aqui um prejuízo, né? Quem utiliza as bolinhas teria um prejuízo de 5%, né? Ou quem foi estopado nessas bolinhas aqui, por exemplo, é um lucro aí de 96%. Depois dessa tendência de alta que gerou ali um lucro de 100%, a empresa, a ferramenta que identificou uma tendência de baixa, porém essa tendência de baixa, logo ela inverteu aqui, né? E ela voltou a subir. No começo aí de 2016 ela voltou a subir. E lá no mês 2, lá em fevereiro de 2016, a ferramenta voltou a indicar uma nova tendência de alta nessa empresa. Então, se a gente olhar aqui, né, a gente está fazendo essa análise comprando sempre no segundo candle verde, né? Então, o segundo candle verde seria esse daqui. Então, a gente compraria mais ou menos aqui, ó, na abertura do segundo candle verde, né? Eu posso até dar um zoom aqui mais fácil. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Aqui, então, o primeiro candle. Aqui seria o segundo candle. Então, a gente compraria na abertura dele. E essa tendência de alta, ela também ficou por vários períodos, né? Várias semanas, né? Subindo. Aqui ela teve uma queda, depois ela voltou a subir e depois teve mais uma queda lá no final, já no finalzinho de 2016, e aqui um candle vermelho mostrou, ou seja, a ferramenta identificou o início de uma tendência de baixa. Então a gente vai vender no segundo candle vermelho, na abertura, seria mais ou menos aqui. Então, vamos ver agora quanto de lucro a gente teve nessa operação. Na abertura desse cara, do segundo candle, então na abertura do segundo candle, no fechamento desse segundo, a gente teve aí 32% de lucro, quase 33%, né? Mas vamos colocar, arredondar para 32% de lucro. Essa operação aqui chegou a bater na máxima de 52 aqui, ó, de 50, né? Quem utiliza as bolinhas teria tomado um stop, né? Aqui, ó, teria saído aí com um lucro de 27. E quem esperou um pouquinho mais para sair quando o candle ficou vermelho, ganhou um pouco mais aí, ganhou 32, 33%.
Então essa daqui já é a terceira tendência, essa daqui já é a terceira tendência de alta dessa empresa, né? Essa terceira tendência aqui foi lá no ano de 2016, né? E no final de 2016, ela ficou aqui numa tendência de baixa, e lá em 2017, lá em maio de 2017, teve um novo candle verde aqui, né? Vamos voltar o zoom aqui. Aqui no mês 5 de 2017, a ferramenta identificou mais uma tendência de alta, né? Mais um candle verde aqui. Então, se a gente começar a analisar aqui a abertura do segundo candle, a abertura do segundo candle foi aqui, ó, certo? Segundo candle, a abertura foi aqui. E essa tendência seguiu por várias semanas também. Ela teve uma baixa aqui, ela encostou nas bolinhas, mas voltou a subir. E lá em janeiro de 2018, teve um candle aqui grande, uma semana bem de baixa, e ficou vermelho. Então a nossa saída seria no segundo candle vermelho, que seria esse daqui, ó. Então vamos ver aqui qual é o lucro. Então aqui a abertura do segundo até a abertura do segundo candle vermelho, a gente teria ali um lucro de aproximadamente 19% de lucro. Essa tendência ela não ficou um ano, ela ficou um pouco menos de um ano, né? Mas teve aí 19% de lucro. Quem usa as bolinhas foi estopado aqui, né? Essas bolinhas bateram, teve um lucro aí de apenas 2%, 2,5%, né? Bem pouco. Por isso, em algumas situações essas bolinhas ajudam, em outras não. E essa empresa também chegou a bater aí um lucro de na máxima, a máxima que ela teve foi de 38, né? Depois dessa tendência aqui em 2017, 2018, a nossa ferramenta identificou uma tendência de baixa. Então 2018 aqui ela teve uma baixa. Olha aqui a baixa que a gente deixou de perder dinheiro, né? Ou seja, aqui em 2017 a gente ganhou, opa, começou, entrou na tendência, a gente sai fora e deixa ela cair, aqui a gente não opera, né? Então, se a gente não tivesse vendido aqui, a gente teria voltado ao 0 a 0 aqui, ó, né? Porque ela voltou na mesma posição que a gente tinha comprado. Por isso que essa ferramenta ela ajuda muito o investidor, porque se ela começar a cair, a gente vende e deixa ela cair. Quando ela voltar a subir, a gente compra ela novamente. É uma maneira tranquila de operar, bem simples e tranquila. Então aqui em 2018 ela teve mais uma, ela subiu um pouco, mas não foi o suficiente. Ela voltou a cair em 2018. Aqui já é começo de 2019, tá? Em janeiro. E lá na metade, aqui ó, lá na metade de 2019, o candle, lá no mês 6, o candle ficou verde novamente, indicando que essa empresa estava reagindo, né? Ela estava iniciando uma tendência de alta. Então, se a gente começar a fazer análise aqui, o segundo candle verde foi esse daqui, ó. Então, a gente vai comprar na abertura desse candle, que seria aqui. E essa tendência de alta, ela seguiu por várias semanas de 2019, né? Aí final de 2019, e aqui por causa do coronavírus, a gente teve uma queda muito grande, né? A gente pode ver aqui dois candles vermelhos muito grandes. E então a gente vai vender nesse segundo candle vermelho aqui, né? Aqui, esses candles vermelhos aqui é a situação que a gente está passando no momento, que é o momento do coronavírus, né? Que muita gente está perdendo dinheiro na bolsa de valores e tudo mais. Então a gente venderia essa empresa aqui, ó, no segundo candle vermelho, tá? Aqui. Vamos então agora calcular o lucro que a gente teve com essa empresa em 2019 até hoje, né? Então aqui, ó, a gente teria um lucro aí de, deixa eu ver aqui 34%, né? Então 34% de lucro
nessa última tendência, nesse último ano que passou, de 2019 até o começo de 2020 agora, a gente teve então um lucro de 34% em menos de um ano, né, porque a gente comprou na metade de 2019 e começo de 2020 a gente já vendeu essa empresa, né, tirando aí um lucro de 34%, de maneira tranquila, né, porque a gente compra aqui, toda semana a gente só olha o gráfico, né, você investidor, você só olha o gráfico para ver se mudou de cor, se ficou vermelho. Se continua verde, você investidor não precisa fazer nada. Ficou vermelho, que nem aqui, ó, essa semana ficou vermelho. Na segunda-feira, quando abrir o segundo candle aqui, né, você vai lá na sua conta da corretora, vende as ações e não faz mais nada, né? Enquanto tiver vermelho, ó, essa semana ainda ficou vermelho essa empresa, a gente continua sem fazer nada nessa empresa, porque ela está numa tendência de baixa. Aqui a gente teve uma queda muito grande por causa do coronavírus, né? A bolsa de valores caiu muito nesse período, mas mesmo assim a gente teve um lucro aí de 34%, né? O que comprova que a nossa metodologia é uma metodologia muito boa, preparada, inclusive para essas grandes crises, né? Se a gente não tivesse o coronavírus aqui, a gente estaria com um lucro aproximadamente de 60%. Quem utiliza as bolinhas aqui como stop, né, seria estopado aqui, ó, sairia com 50% de lucro. Mesmo com o coronavírus, estaria com 50% de lucro se tivesse usado as bolinhas aqui, né? E se não tivesse acontecido também o coronavírus, a gente estaria aí, com certeza, com 60% de lucro nessa empresa, tá? Então, mesmo assim, com uma queda grande aqui, só essa empresa aqui na situação do coronavírus, né, ela chegou a cair 20%, mesmo com uma queda muito grande, a gente teve lucro com essa metodologia, com essa empresa, né? Na verdade, a maioria das empresas que a gente opera nessa situação do coronavírus teve lucro, grande maioria, o que deixa a gente muito feliz, porque é uma metodologia tranquila, inclusive em épocas de crise se mostra muito bem essa metodologia. Agora, essa semana que a empresa está vermelha, né, está em tendência de baixa, a gente vai aguardar uma semana que o candle fica verde para a gente voltar a estudar uma possível entrada nessa empresa. Então, vamos fazer um resumo. A nossa primeira tendência que a gente identificou foi lá em 2011 e desde 2011 até 2020 a gente encontrou, a nossa ferramenta identificou e a gente estudou hoje no vídeo 5 tendências de alta, ou seja, tivemos 5 operações e todas as operações foram de lucros. Então tivemos a primeira tendência lá em 2011 com 73% de lucro. Depois a segunda foi 100% de lucro, a terceira de 32%, a quarta de 19% e a última, que foi nesse último ano, em 2019, finalizando agora no começo de 2021, a última com 34% de lucro. Claro, a gente sempre tem que lembrar que operações passadas, né, não são a certeza do futuro. A gente teve 5 operações de lucro, mas não quer dizer que todas as operações futuras também serão de lucro. A gente sempre tem que saber que perdas vão ter e é que a gente tem que fazer que essas perdas sejam rápidas e pequenas, curtas. Então, concluindo, a gente teve 5 operações com ganhos muito bons. Você, investidor, você pode tirar suas próprias conclusões aqui dos lucros que a gente teve em cada uma. Não tivemos nenhuma operação de perda nesses anos. Uma coisa que o investidor que está iniciando precisa saber é que as perdas vão ocorrer às vezes e quando ocorrer devem ser pequenas, ou seja, de no máximo 10%. Perder 4%, 5% é normal perder, desde que essas perdas sejam pequenas. Porém, os lucros têm que ser grandes, lucros de mais de 10%.
Você, amigo investidor, com essa análise, pode constatar que essa metodologia é muito simples, onde precisa apenas de algumas horas do final de semana para estudar. Lembrando que a maioria que aprendeu com a gente não leva mais do que 1 hora por semana para avaliar várias empresas. Mesmo operando poucas vezes, é possível ter bons ganhos, sem precisar ficar todos os dias analisando empresas e gráficos. Com essa metodologia, também é possível começar com pouco dinheiro, inclusive utilizando corretoras que têm custo zero na corretagem, né? Hoje em dia temos várias corretoras com essa opção, ou seja, você não precisa gastar com aquelas corretagens de 10, 15 reais por operação. Como essa metodologia aqui, você investidor vai operar poucas vezes, né? Você vai operar uma compra e uma venda, e geralmente isso demora 1 ano, várias semanas para ocorrer. Você pode usar tranquilamente uma corretora com corretagem zero. Tem várias hoje no mercado brasileiro com essa opção. Você pode utilizar elas, não precisa pagar aqueles valores absurdos de corretagem. Com essa metodologia, isso é possível. Você também não vai precisar ficar todos os dias olhando gráficos. Apenas no final de semana você vai abrir os gráficos e vai ver se mudou de cor. Se continua verde, não precisa fazer nada. Se ficou vermelho, você vai vender. A empresa estava vermelha e ficou verde, você vai comprar, vai estudar uma possível entrada naquele papel. Como vimos atualmente, a empresa Raia Drogasil está em tendência de baixa, mas em qualquer momento, qualquer semana, isso pode mudar e iniciar uma nova tendência de alta. Eu não sei se vai ser semana que vem ou se vai demorar algumas semanas para isso ocorrer, mas em qualquer semana, em qualquer momento, essa empresa ela pode voltar a entrar numa tendência de alta, com grandes chances de ganho. Provavelmente nessa semana vamos ter outras empresas iniciando essa tendência de alta. Hoje a gente teve aqui somente a análise da empresa Raia Drogasil, mas a nossa equipe ela analisa várias empresas, né? A nossa equipe acompanha várias empresas e provavelmente essa semana tem outras empresas em tendência de alta. Mas como podemos saber dessas empresas e analisar esses gráficos do investimento na certa? Bom, para isso você pode entrar em contato com a nossa equipe. Provavelmente vai aparecer um e-mail para contato aqui na tela ou algum link na descrição onde você, investidor, vai poder entrar em contato com a gente. E com isso, vai receber informações sobre a nossa ferramenta, esses gráficos de cores que a gente usa, de como funciona a metodologia. Você vai ver como é simples e tranquilo usar essa ferramenta e investir usando essa metodologia. Bom, é isso, meu amigo. Vamos encerrar essa análise completa da empresa Raia Drogasil, mais uma análise de uma empresa monitorada pelo investimento na certa. Se você tiver alguma sugestão de uma próxima empresa que a gente possa fazer a análise completa como a gente fez hoje, você pode deixar nos comentários que vamos analisar a possibilidade e quem sabe disponibilizar a análise completa dessa empresa que você desejar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar nossa equipe e aprender a nossa metodologia. A gente vai estar postando vários vídeos ensinando como investir com tranquilidade, mas sempre de uma maneira tranquila. Esse é o nosso objetivo. Se você gostou dos lucros dessa empresa, deixe seu joinha nesse vídeo. Dúvidas, você pode mandar no nosso e-mail ou nos comentários. Estamos à disposição para ajudar você a ser um investidor na Bolsa de Valores. Bom, é isso, meu amigo investidor. Tudo de bom para você, bons estudos, bons investimentos e até o próximo investimento na certa.